Meus irmãos e meus amigos que vão ver e ouvir este vídeo nas redes sociais, principalmente no YouTube, eu quero vos saudar nesta manhã de segunda-feira, todos com a paz do Senhor. E desejar a todos que, neste início de semana que se iniciou ontem, o primeiro dia da semana, mas hoje é um dia de trabalho, de luta, da labuta do dia a dia, desejar que seja uma semana de paz, tranquilidade, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Eu gostaria de, nesta manhã, fazer uma reflexão com todos vocês no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 1 por diante. Nós vamos ler até o versículo 6, que é uma leitura muito importante, que nos mostra o encontro de dois grandes personagens da Bíblia Sagrada, um especialmente no Novo Testamento e o outro dispensa comentário, que é Jesus, o Filho de Deus, o Pai da eternidade, o tema central da Bíblia. E o apóstolo São Paulo, um dos maiores vultos do Novo Testamento depois de Jesus. Depois de Jesus, eu considero o apóstolo São Paulo um dos grandes homens do Novo Testamento. Um homem fantástico, um homem verdadeiro, servo de Deus, poliglota, doutor da lei, membro do Sinédrio, intelectual, fariseu, criado nos pés de Gamaliel, neto dos 7 sábios da Grécia, um homem intelectualmente preparado para falar diante de todas as raças, tribos e línguas. Paulo era muito inteligente, muito preparado. Por esta razão, Jesus chamou para esta obra tão maravilhosa. Vejamos o que diz o texto em Atos dos Apóstolos, que é o livro que traz uma narrativa, se não dizer completa, mas muito bem elaborado, mostrando o início da igreja primitiva e os feitos, os praticados que foram feitos pelos apóstolos de Jesus após sua morte e ressurreição e ascensão ao trono da glória na eternidade. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homem que mulher, e os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Meus queridos irmãos em Cristo, os amigos, enfim, todos que vão ver e ouvir esse vídeo, que é muito importante que você se inscreva no canal, curta o vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário. É só ir lá no YouTube e colocar Silvio Félix, Palavra de Fé, e vai aparecer lá o vídeo para você assistir e se inscrever no canal. Nós encontramos que Saulo, na sua alucinada perseguição aos cristãos, autorizado pelos sumos sacerdotes, se dirigia para Damasco, para impedir, para matar, para perseguir, para torturar aqueles que estavam a falar de um evangelho diferente, de um evangelho pós-ressurreição de Cristo e que foi assunto aos céus e deixou aquela missão com os discípulos. E a igreja primitiva estava no crescimento fantástico. E Paulo era inimigo daquele novo evangelho que surgia, aquela pregação que surgia, falando de um Cristo que trouxe uma missão importante, uma missão de ressurreição, uma missão de vida, como o próprio Jesus disse: eu vim para que tenha vida
e vida com abundância. Não era uma vida passageira, transitória, efêmera, vida com abundância, porque podia perder a vida terrena, mas viveria na eternidade com Cristo pós-ressurreição. E Paulo, na sua alucinação, na sua perseguição ao povo de Deus, pediu carta e autorização do sumo sacerdote para ir em busca daqueles que falavam este evangelho. Só que nunca imaginava Saulo, que depois se transformaria em Paulo, que Paulo do grego quer dizer pequeno, e era um homem realmente, não era um homem muito alto, e Paulo realmente foi pequeno só no tamanho, porque no resto, em conhecimento, em servir a Deus, em dar vida pelo Evangelho, Paulo foi muito grande. Paulo foi uma coisa impressionante, o apóstolo São Paulo. Tremendo. Um grande servo de Deus, um grande homem, que faz justo, faz justiça a tudo que as Escrituras no Novo Testamento fala deste grande servo de Deus. E num dado percurso daquele trajeto, como o texto que nós lemos, vem algo acontecer na vida de Paulo que mudaria sua vida para sempre. Um encontro que não foi um encontro daquele encontro que você marca com a namorada e ela não vai, você marca com um amigo e ele falha, você marca com o trabalhador que você é patrão para ele fazer tal coisa, ele não faz. Não, isso foi um encontro inesperado, inusitado, e que ele não esperava que acontecesse, mas foi o maior encontro da sua vida. Foi esse na vida do apóstolo São Paulo, foi o maior encontro. Quando ele se dirigia na sua soberba, na sua arrogância, no seu eu, na sua valentia, pois era um homem valente, para prender, para trazer encarcerado, para espancar, na altura daquele caminho, ele com os seus amigos, uma luz, o resplendor do céu lhe cerca, e ele cai por terra da sua cavalgadura e ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Uma coisa até então estranha, uma voz sem a figura física natural daquela pessoa que estava falando, mas era uma voz divina, era a voz do chamamento do mestre, era aquele chamamento: ou tu faz o que eu quero, ou da agora por diante a história é outra. A conversa vai ser outra com você, não vai ser mais aquela, vai ser outra. Saulo, Saulo, por que me persegue? E parece que há um despertar na consciência de Saulo, e ele entende aquele cenário daquele momento que está acontecendo ali em sua volta, e ele diz: quem és, Senhor? Aí Jesus lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Porque perseguindo os cristãos, não estava perseguindo o cristão, estava perseguindo o cristianismo, que tem a sua base, a sua meta centrada em Jesus, que é o príncipe da paz, que é o ser supremo de todas as coisas. E Jesus segue no seu diálogo e diz: duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Quer dizer, duro é para ti se tu te confrontar, vier confrontar com isto que vou te dizer agora. Se tu resistir, se tu confrontar, duro será para ti recalcitrar contra os arguilhões. Arguilhões, os irmãos sabem, os amigos, que é uma espécie de espeto, que nos engenhos, naquele tempo mais antigo, eu era criança e via, o carreiro usava, hoje não se usa mais, um ferro, uma vara com ferro, feito um espeto, para ali enquadrar o animal, o gado, o boi, para que ele não saísse, para prender o gado naquela linha que ele puxava aquela carroça. E quando ele fugia da rota e não queria voltar, aquela ponta, que tem aquele arguilhão, que era aquele espeto, feito um ferrão,
servia para fustigar, para furar, para trazer o gado para a sua linha. Então Jesus usou essa expressão, se duro será para ti recalcitrar contra os arguilhões, porque está aqui, se você sair da linha da agora por diante, você vai ver. E não foi diferente. Mas na frente nós vamos ver o que Paulo padeceu: 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fustigado com vara, 3 vezes sofreu naufrágio, padeceu muitas coisas difíceis em sua vida, na sua trajetória missionária, porque Jesus lhe disse. Mas se nós formos ver no contexto adiante, ele tremendo, atônito ainda, incrédulo talvez com aquele fato que estava ocorrendo ali, ele disse: e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço, Senhor? E o Senhor disse: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Porque ali tinha um homem que estava esperando por Saulo de Tarso. Estava Ananias orando. E quando Ananias estava orando naquela determinada casa, ele viu naquela visão quando Saulo se aproximava. E quando ele viu naquela visão, ele disse: Senhor, este homem é perseguidor dos cristãos. Este homem é arruaceiro, este homem é perigoso, esse homem é criminoso. Esse homem é um desordeiro, pratica desordem. Senhor, aí Jesus disse: não temas, tenha calma. Este é para mim um vaso escolhido, que irá levar mensagem diante dos reis sacerdotes. Jesus escolhe, irmãos. Jesus escolhe, meu amigo, aquele para fazer a obra. Como um homem escolhe um bom trabalhador e vê nele, analisa ele, Jesus escolhe aquele para fazer a obra. Foi chamado de lá porque hoje não tinha, Pedro não poderia fazer, Tiago, João, e por que chamar? Chama Saulo porque era preparado para aquela determinada obra. Deus vai usar o homem naquilo que ele tem. Ninguém usa uma enxada para roçar um mato, ninguém usa uma enxada para cortar uma cana no canavial, não. Você vai usar um foição, você vai usar uma enxada para cavar o suco para plantar a cana, para cobrir a cana, como eu vim da agricultura e sei. Vim da palha da cana, da zona rural da cana. Fui boia fria. Eu sei como é que funciona. A enxada deitada serve para limpar o mato, a cana, para deixar a cana limpa. Hoje quase não se usa veneno. A enxada em pé servia para cavar o suco, a foice era para cortar a cana, a estrovenga para roçar o mato. Então se usava um instrumento adequado, uma ferramenta adequada para certo tipo de trabalho. Então Deus usa o homem naquilo que ele tem para ser usado. Naquela missão específica que ele tem para ser usado. Não adianta. O preparo está ao alcance de todos, mas nem todos são preparados para devidas funções. Tem pessoas que exercem uma função que a gente sente, a gente entende e vê que ele não tem nenhuma competência para aquela função. Ele está ali, ninguém sabe por quê. Porque houve um agrado por parte de A, B ou C e talvez ele foi parar ali. Supõe-se que seja assim. Porque há pessoas que a gente vê que não tem nenhuma vocação, nenhuma qualificação, nenhuma qualidade para estar exercendo aquela função. Mas agradou A, B ou C e por isso está ali, naquela função. Mas com Jesus funciona diferente. Com Jesus ele sabe a capacidade do homem até onde vai e para quem ele precisa. Ele poderia ter chamado, como eu já falei, Pedro, João, Tiago, outro qualquer, não, mas ele foi lá, fora do sistema, do sistema do apostolado, foi lá fora da igreja primitiva e foi buscar aquele homem que era inimigo do povo cristão, mas transformou ele num grande homem. Oh, que homem tremendo. O apóstolo Paulo chegou a dizer em Filipenses coisa importante no capítulo 1 e no versículo 21, viver é Cristo, morrer para mim é ganho. Ora, imagina um homem que perseguiu os cristãos e agora dizer o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Nós vemos que ele de forma categórica, de forma grandiosa, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 24, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Aquele homem que perseguiu os cristãos, aquele homem que foi inimigo da igreja, aquele homem que foi inimigo do Cristo ressuscitado, de Jesus. Agora de eu não tenho a minha vida, por nada tenho ela preciosa. Eu quero cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E você, meu amigo?
E você? Qual é a escolha que você vai fazer? Jesus está te vendo, Jesus está te contemplando. Você já descobriu em si o que é que Deus quer com você? O cantor Armando Filho tem um hino que diz assim: o que Deus está querendo de mim? O que é que Deus está querendo de mim? Eu quero te dizer uma coisa nesta segunda-feira. Que Deus está querendo de você. 8 de fevereiro de 2021. Não perca mais tempo. Não fique aí no anonimato. Não perca seu tempo com essas coisas. Há um vazio existencial dentro do homem que nada preenche. A bebida não preenche, o cigarro distrai, mas não preenche, pelo contrário, acaba com a saúde. A prostituição, ela é boa naquela hora. Nada disso. Os amigos não preenchem, o futebol não preenche, o grito de gol não preenche. É um vazio existencial na vida humana que só quem preenche é Jesus, só quem preenche é o Filho de Deus. Então, nesta manhã, que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue lhe ajudando e que Deus lhe conceda todas as bênçãos maravilhosas que Ele tem disponível para você. E que você curta esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal para continuar a receber outra mensagem. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.